Vocês. Gostosa de ouvir. Ao vivo agora, 12h57, e na linha, por telefone, vamos conversar com o Dr. Jonas, que é o responsável técnico pela Santa Casa de Santa Cruz, a nossa central Covid, para saber agora, né, a fotografia do momento da situação da Covid-19, especificamente em Santa Cruz. Dr. Jonas, obrigado por atender a nossa reportagem. Boa tarde, tudo bem aí? Boa tarde, Diego, tudo bem? A gente se falou rapidamente antes de eu entrar no ar e a notícia, enfim, todos têm acompanhado, as notícias não são boas no sentido de um aumento de casos e de uma lotação da Santa Casa. Como é que está a situação hoje aí no hospital, doutor? Olha, a situação está a seguinte, a gente não tinha, de manhã a gente não tinha onde colocar doente, ficou doente no pronto-socorro esperando vaga para internar, não tem nenhum lugar para pôr o doente clínico. A UTI ontem a gente estava com medo de faltar respirador, que estavam ocupados. Hoje, agora, na hora do almoço, eu vou dar algumas altas, talvez ainda dá uma... Mas assim, pelo número de internação, mesmo que você dá alta, logo ocupa um leito com outro. Tá no pico da pandemia, muitos casos, e a maioria dos casos vem já grave, com comprometimento já avançado. Sim. E depois, lógico, como interna depois, não interna precocemente, fica mais tempo internado, o gasto é muito maior, o prejuízo para o paciente é muito maior, porque ele tem acometimentos gerais de mal-estar, de fraqueza e lesão pulmonar mesmo. Então a gente pede para os pacientes não ficarem tratando em casa com um remédio que não se usa mais. Eu pego um monte de paciente que tomou ivermectina, que tomou anita, nada disso não existe mais, foi tudo abolido. Medicação pesada antes de internar na fase viral. A doença tem duas fases, a viral e depois a complicada, que é uma fase autoimune, uma fase tromboembólica da doença, vamos dizer assim. Sim. Então, o paciente na fase inicial, na fase de gripal, ele tem que ter paciência, não ficar tomando mão de remédio. Porque depois ele fica em casa achando que está bem. Sim. Quando vai internar, está com comprometimento grave do pulmão. Entendeu? E aí precisa ficar mais tempo internado e tal. Eu acho que está com síndrome gripal, passa lá, não tem nada no pulmão, passa dali 5 dias para ver, porque a fase pulmonar leva 5 a 10 dias depois para tomar o pulmão. Sim. E não adianta ficar tomando remédio, e não existe nenhum remédio que previna você de pegar a doença, de não pegar a doença. Não existe. Eu quero até falar, que o senhor explique mais isso pra gente, mas antes, doutor, eu queria só deixar muito claro a informação sobre a lotação do hospital nesse momento. O senhor disse que hoje de manhã, inclusive, pacientes de Covid tiveram que esperar no pronto-socorro da Santa Casa. Exatamente. Porque não tinha leito no ambulatório. É isso? Eu tinha leito na enfermaria. Na enfermaria, perdão. A gente está falando de pacientes apenas na enfermaria e nos quartos. Porque o paciente do Covid tem uma característica. Nós não temos divisão de convênio particular, social. É uma fila única. Porque na pandemia isso daí não existe, tá? A gente trata todo mundo igual. E as acomodações também é por ordem de chegada, tá? Sim, e é uma informação que chama muita atenção. Pacientes, portanto, para você que chegou agora, o alerta que está sendo feito, até para que conscientizemos a população, alerta feito pelo diretor técnico clínico do hospital, Dr. Jonas, ao vivo, é que na manhã desta quarta-feira chegou-se ao ponto de ter que atender os pacientes no PS da Santa Casa, pois não havia leitos nos quartos nem na enfermaria, né? E havia preocupação da UTI. Como é que está a situação da UTI, doutor? Só para deixar claro. Agora está controlada, sabe? Mas nós estamos no nosso limite. Certo. E a Santa Casa... Nós estamos no nosso limite. Cidades vizinhas pediram vagas para UTI, nós não podemos aceitar, não tem vaga, não tem lugar. Não tem vaga. E a Santa Casa voltou a atender pacientes de outras doenças e de traumas também, né? Está atendendo. Não, a Santa Casa não pode parar. Sim. Tem as urgências de clínica, pacientes internados com outros problemas, cirurgias de urgência. Ela não pode parar, né? A gente reservou a parte de cima da Santa Casa, do segundo andar,
para isso. Sim. E o Covid embaixo. E nós não podemos misturar paciente com outro problema aqui, com Covid, claro, Sim. né? Doutor, o senhor falou inclusive aí da preocupação de vocês da Santa Casa com falta de respirador. Esse foi um ponto que pelo menos a prefeitura sempre bateu na tecla de que respirador... Não estava faltando Sim. respirador, nós temos os respiradores, estava faltando o número de pacientes que aumentou. Certo. Mas corre-se o risco de faltar respirador na Santa Casa? Não, faltar lugar para pôr o dente, porque Entendi. nós temos um limite de respirador. Ok. Se internar mais gente que isso, porque tem a UTI está dividida, tem uma parte de fora que nós deixamos a UTI geral sem ser Covid. Certo. Então, além dos Covid, nós temos paciente infartado, Ok. paciente com trauma crânioencefálico, paciente de neuro, paciente de pós-operatório. Entendi. Entende? Nós não temos só o Covid. Claro. E aí a questão do respirador não é só o equipamento, é ter um leito para instalar... No tamanho da nossa cidade, Tá. nós estamos super dimensionados com o respirador, tá? Tá. O problema é o número de Covid que aumentou. Sim, doutor, até é bom falar com o senhor, já fazia um tempo que a gente não conversava ao vivo, causou muita preocupação em todos os santacruzenses essa notícia da equipe da Santa Casa, né? Algumas pessoas ficaram doentes, tiveram que se afastar, tivemos a triste notícia da morte do doutor André, que estava aí junto com vocês também no atendimento de linha de frente, e após toda essa situação, a informação divulgada pela própria prefeitura de que muitos profissionais da Santa Casa acabaram pedindo demissão, por receio pela sua saúde, pela saúde da família. Qual foi o impacto? O senhor tem uma noção de quantas pessoas pediram demissão do hospital? Eu não sei exatamente Sim. o número, porque isso é administrativo. Tá. Eu não sei. Mas a gente já contratou outros pacientes. O duro que quando você contrata uma pessoa nova, ela não está devidamente treinada ainda, né? Sim. Claro, demora algum tempo. Sim. A gente procura remanejar de um lugar que está tendo menos movimento para outro. E assim, é lógico, quem que quer trabalhar no Covid, né? Claro. Em qualquer lugar do mundo. Até médico, todo mundo tem o direito Sim, de se precaver. com certeza. E agora nós somos a linha de frente, né? Numa guerra, o soldado vai, na guerra pode morrer. E nós estamos numa guerra, e o médico está nessa situação. Recentemente teve um outro óbito de um médico jovem de Assis, um intensivista também. Perfeito. Então, de São Paulo tenho notícias de médicos toda hora. E a gente está na linha de frente. Tem hora que a gente vai fazer um procedimento no paciente. Sim. E a gente recebe uma quantidade de vírus, uma carga viral muito grande. Sim. Por exemplo, na hora de entubar um paciente. Sim, é um momento muito crítico. difícil de você não se contaminar, né? Doutor, explica pra gente o que há de diferente desse momento que enfrentamos a pandemia para aquilo que acreditávamos ter sido o pico da doença lá em agosto, setembro. Isso. O que tem de diferente agora? Não, a doença é a mesma. O que tem diferente agora é que as pessoas deu a impressão. O pico voltou com tudo, está até pior. Nós estamos numa fase de mais internação do que no pico anterior. Sim. O que me dá a impressão que as pessoas se contaminaram mais, elas adquiriram o vírus. Sim. Eu não sei se é a fase de uma pandemia ou se é o relaxo do isolamento, dos cuidados. É claro que tem esses dois fatores. Claro. Houve um relaxo do condicionamento. É difícil você falar assim. Eu passo lá e vejo um pessoal na praça tudo junto. Na praça até que está ao ar livre, mas no boteco tudo junto, falar lá. Não adianta falar isso. Acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade. Com certeza. Se eu sou convidado para uma festa, simplesmente eu falo não vou. Sim. É isso que tem que ser dito. É cada um fazer a sua parte, não ficar olhando os outros, né? Cada um fazer a sua parte. E outra coisa, não é porque eu sou jovem e forte que eu não vou pegar o Covid e não vou ter problema. Vai pegar e pode ser um dos candidatos aí para o tubo até morrer. Não é só o velhinho diabético que pertence, não. Tem muita gente jovem, forte, que pega o Covid e passa apertado, tá? Sim. Não, com certeza. O recado tem que ser principalmente pela conscientização. Não há condição da gente vencer ou mitigar esse problema se não houver a conscientização de toda a população. Quando eu perguntei sobre a diferença, doutor, de agora pro que a gente chamava de pico lá atrás, há 3, 4, 5, 6 meses, é porque me parece que o perfil das pessoas internadas mudou um pouco. Parece que agora são muito jovens, pessoas com comorbidade, mudou o perfil. Não, olha, eu acho que não, mas tá tudo igual. O que está acontecendo é um pseudo-tratamento anterior por aí,
Assim, a pessoa vai na farmácia, ela começa a tomar, faz exame na farmácia, no laboratório. Certo. E o exame não me diz nada. O exame é um problema epidemiológico. Quem faz exame tem que ser a Secretaria da Saúde por um problema epidemiológico. Ok. Está fazendo em todo lugar, isso não tem nada a ver com tratar o Covid. Tratar o Covid, a gente se baseia, já disse várias vezes, numa imagem, um serviço de imagem que é a tomografia do pulmão. Claro. E o conceito de tratamento do Covid está mudando. É uma evolução rápida, porque tem muita gente pesquisando no mundo inteiro. E aqueles remédios que se acreditou que usavam e não funcionam, inclusive alguns deles atrapalham e pode piorar a coisa. Então, por isso, o que mudou no perfil agora é que quando as pessoas estão vindo para o hospital, estão vindo com uma situação mais grave. Entendi. Porque demoraram para procurar. Entendi. E aí complica mais porque estavam tratando, fazendo um tratamento, estavam em casa achando que estava ótimo, que quando você sai da fase viral para a fase pulmonar, você passa por uma fase que até você acha que melhorou. Sim. Aí quando você vai fazer a tomografia, está com 60% do pulmão tomado, entendeu? E o agravamento é muito rápido nessa fase. O risco isso, é rápido e traiçoeiro, esse vírus. Sim. Porque nessa segunda fase, o sujeito nem vírus no corpo tem mais. Ele não está mais transmitindo doença nenhuma. Entendi. Porque ele tem uma reação do corpo dele contra o vírus que provoca essas doenças, que provoca essas alterações de pulmão, principalmente. Perfeito. Doutor, a gente está vislumbrando, quem sabe aí, num curto prazo, a possibilidade de uma vacina também para os brasileiros. Eu acho que sim. Olha, é a única saída para resolver essa doença é a vacina. Já há o início da imunização no Reino Unido, mas enquanto isso não se confirma para a nossa realidade, as medidas profiláticas, a atenção, o distanciamento social, o uso de máscara, segue sendo a recomendação. E muita coisa não pode relaxar, né? E eu queria que o senhor desse também pra gente um panorama. Muitas coisas mudaram, né? Coisas que eram tidas como protocolos efetivos há 4, 5 meses, hoje já são descartados. O senhor citou alguns medicamentos aí. Falou-se muito em ivermectina, Anita, isso aí tudo. Vitamina não sei das quantas. Isso aí nada disso funciona. Isso já foi descartado. E tem uma coisa importante, na fase inicial, na fase gripal, que a pessoa tem um corpo ruim, gripe, não é para tomar cortisona. Certo. A cortisona nessa fase vai piorar a situação do paciente. Nós usamos cortisona na fase de comprometimento pulmonar. Sim. Aí sim, mas antes não, ela vai diminuir a resistência do paciente, né? Certo. E esse paciente, pelo fato dele ir a primeira vez com uma síndrome gripal, ele tem que voltar, ele tem que ser reavaliado pelo menos em 5 dias, porque aí pode ter ido para a fase pulmonar sem ele quase perceber, e você faz a tomografia, está lá já o comprometimento. Sim. A pessoa pode... Esse tipo de coisa que mudou o perfil. Doutor, o paciente pode estar com um pulmão bem comprometido como esse e está achando que está bem... Até uma porcentagem, depende o paciente mais forte, mas já ele não sente nada. Não sente nada, mas está com o pulmão perigosamente comprometido já. Aí ele chega numa fase e evolui rápido, né? Até o paciente jovem você tira, mas ele vai ter uma perda muscular de 2% da massa muscular por dia. No caso ele vai ter um monte, vai ficar com fraqueza, a visão dele vai ficar prejudicada, entendeu? Ele vai ter um monte de alterações. Doutor, prejuízo grande. Eu queria, para a gente encerrar e também não tomar muito seu tempo, agora já é possível talvez fazer um acompanhamento daquelas primeiras pessoas que tiveram a Covid-19, e a gente tem percebido relatos de sequelas, mesmo naquelas pessoas que tiveram aparentemente um quadro mais simples, agora mostram algumas sequelas que vão para muito além do pulmão, né? Para muito além do pulmão. A vida inteira, só os casos mais graves, né? Sim. Mas assim, que vai ter sintomas por um bom tempo, vai. Sim. Eu tenho acompanhado todos os casos que foram internados, todos os casos vão no ambulatório do centro de especialidade. Sim. Eu estou acompanhando todos os casos. Tem casos lá que está com 2, 3 meses de tomografia e ainda não voltou ao normal. Tem gente que está com perda do olfato há 3 meses. Sim. O problema da dor muscular, da fraqueza muscular, da perda da massa muscular é muito grande. Sim. A maioria das pessoas, né? Perfeito. Agora, o que está acontecendo? Aquilo que a gente estava fazendo no outro que você falou, qual a diferença?
Acho que a grande diferença na nossa cidade, que a gente se orgulhava muito, é que a gente estava internando o paciente na fase inicial e nós conseguimos excelentes resultados. Sim. E agora nós não estamos conseguindo internar tão inicial. E se com esse problema de aumentar muito o número de doentes, é aí que nós vamos conseguir internar mesmo na fase inicial. Vai ter que internar os mais graves. É uma situação difícil, né? Vou ter que escolher quem vou ter que internar, é difícil. Até então vocês conseguiam fazer essa internação precoce. Agora já estão chegando numa fase mais avançada ao hospital. E pode chegar um momento em que a Santa Casa tem que escolher pelos casos mais graves. Exatamente, como em qualquer lugar, como em todos os lugares do mundo. Preocupante. Na Europa, nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos isso ocorreu. O doutor, a gente sabe que o principal fator nesse caso é a conscientização da população, é seguir as determinações até que essa vacina chegue. E lembrando, né, até que a população toda seja imunizada, vai meses, talvez mais um ano, não é uma coisa de um dia para o outro. A pandemia vai terminar na hora que atingir 70% da pessoa. Agora, e tem a impressão que não vai terminar, vai continuar sempre. Aí a minha pergunta é, pensando no pior dos cenários, que é uma parcela grande da população não seguindo à risca todas essas recomendações, como é que a gente lida com a situação da estrutura? É o caso, na sua visão, de pensar em um hospital de campanha, como foi feito em outras cidades? Dá para abrir mais leitos, contratar mais pessoas, sabendo a dificuldade em treinar esse pessoal? Como é que o senhor enxerga, até como gestor do hospital, a situação da estrutura? Eu acho que abrir um hospital de campanha por um monte de cama no lugar é até muito fácil. Certo. Equipamento e material humano para cuidar disso que eu acho difícil. Sim. Pessoas treinadas e com experiência para cuidar disso. Porque no nosso meio, no meio médico, é uma minoria que está sabendo lidar com isso. Entendi. Então você vai fazer um hospital de campanha e quem que vai cuidar disso? Equipamento, não é assim simples, né? Sim. Não é por uma cama de hospital. Em São Paulo está faltando medicamento. Sim. Gente, eu acho que o problema é conscientizar a população, parar de procurar tratamento alternativo, coisas sem fundamento, e procurar antes, porque se interna o cara precocemente, ele tem alta precoce, ele tem menos problema, aí você está com um doente lá grave, ele fica 15, 20 dias no hospital, às vezes até um mês no hospital. Certo. Gente, é isso que é o problema. Doutor, para a gente liberar, vamos fazer aquela orientação. Aliás, o senhor faça uma orientação, além das medidas sanitárias, profiláticas, de segurança, distanciamento, quem puder fique em casa, se tiver que sair, use álcool em gel, máscara, mantenha a distância das pessoas. Eu quero que o senhor dê uma última orientação. Qual é o protocolo hoje para a pessoa que está nos ouvindo e ela comece a apresentar algum sintoma? A quais características, sintomas, o ouvinte nesse momento tem que estar atento até para buscar, né, com o mais rápido possível o serviço médico? Então, o Covid, isso. Essa doença, ela tem duas fases. A fase viral, a fase inicial, a pessoa pode ter uma sensação de gripe com febre, mal-estar, dor no corpo, ou pode não ter nada disso, ou pode só perder o olfato, ou pode só ter uma crise de diarreia, ou às vezes passa um negócio super leve. Sim. Então, mas qualquer sinal, procura o pronto-socorro da Santa Casa. Sim. Os casos que estão de gripe com tosse. Essa fase viral, você pode tomar um sintomático, uma dipirona e esperar um pouco. A imagem que nós precisamos para detectar, o exame que nós precisamos para detectar a alteração já, o envolvimento pulmonar, é a tomografia. Normalmente a gente gostaria de fazer essa tomografia de 3 a 5 dias, pelo menos 5 dias após o início dos sintomas. Sim. Essa fase gripal, ninguém morre. Ok. Vai morrer na segunda fase. Então o sujeito tem muito tempo para procurar o hospital, né? Sim. O que ele não pode é ficar tratando essa fase gripal e achando que está tratando tudo a doença. Entendi. Entendeu? Ele tem a fase viral, que é uma gripe, ou perda do olfato, uma diarreia, ou só uma dorzinha de cabeça, só uma dor no corpo. Ele tem essa fase que não vai morrer dessa fase e se enche de remédio e acha que resolveu o problema. Entendi. E nem sempre assim, uma porcentagem grande vai para a segunda fase, que é a fase pulmonar, que é o problema da doença. Sim. Entendeu? E se a pessoa for uma pessoa forte, ela pode estar com o pulmão comprometido, ainda assim, aí não sentir nada tão grave e de repente ter uma piora acachapante. Ele é bem traiçoeiro. Sim. Você de um dia para o outro, você entra num quadro
de dificuldade de insuficiência respiratória, que a gente fala, com dificuldade para respirar, e a evolução é rápida. Sim. E normalmente o sujeito tem até uma melhora da gripe que ele teve. Entendi. Ele passa, sabe, e ele trata a gripe com tudo, com esses remédios que eu te falei, e acha que acabou o problema dele, que ele não tem mais Covid. Sim. Ele não vai ter mais o problema do Covid. É um engano grande. Tá certo. O grande problema que está acontecendo nessa segunda fase, ao meu ver, foi isso. E a maior contaminação está dentro de casa. As pessoas levam o Covid para quem está dentro de casa. E tem que isolar as crianças também, porque o Covid nelas não faz nada, mas elas levam a doença para os outros. Entendi. Doutor Jonas. Basicamente, eu acho que é isso. Perfeito, o recado excelente, esclarecimentos. A gente está conversando com o doutor Jonas Giovanoli, que é linha de frente, diretor técnico do hospital, ele e toda a equipe. Eu sei que, inclusive, o tempo já se estendeu aqui, doutor, mas eu queria que o senhor rapidamente compartilhasse como é que está sendo a rotina de vocês aí, horas e horas em plantões, a situação está bastante... horas e horas, 24 horas por dia, o hospital ligando, a turma da UTI não para, é difícil. E outra coisa que eu queria dizer para a população, que todo mundo sabe, eu tive Covid. E tive numa situação até delicada. Sim. Tudo bem, eu estou ótimo. Mas eu sei muito bem, essa doença é terrível, ela acaba com a pessoa. Ela é terrível, ela acaba com a pessoa. Mesmo que você não morra, ela acaba com você, ela te deixa quebrado por mês, 2 meses. Não é para... Tem que fugir do Covid. Sim. Doutor Jonas... A nossa rotina a turma está trabalhando muito, né? Você tem com a casa lotada, os funcionários, coitados, os que estão na linha de frente estão lá se matando, e ninguém está fazendo isso, eu te garanto, por dinheiro, porque não é, né? Não é o caso, não é dinheiro. Assumiu, vamos pegar isso, vamos ser responsáveis por isso, então vamos tocar. Agora, o que precisamos é da colaboração da população, né? Da população, da cidade, para que diminua essa quantidade de gente. Porque é o seguinte, é muito fácil você estar aí, mas o que está lá na frente correndo risco, inclusive risco de vida e trabalhando, não merece isso, né? Com certeza. Doutor Jonas, muito obrigado pela entrevista, pelo alerta, pelas informações e bom trabalho ao senhor e todo mundo aí da Santa Casa, né? Que, aliás, a gente fala muito de médicos, enfermeiros, mas é uma estrutura que vai da faxineira até a equipe de cozinha, né? Toda a estrutura, né? Faxineira, atendente, que trabalha na recepção. Sim. Todo mundo. Doutor, obrigado, bom trabalho para você. Nada, um abraço. Tchau, tchau, até mais. Tá aí doutor Jonas falando conosco ao vivo, ele que é o diretor técnico da Santa Casa de Santa Cruz.